Bora. Oi, pessoal, boa noite. A ideia de hoje é uma conversa sobre boas práticas em componentização no React. Então, sintam-se à vontade para compartilharem, perguntarem. É bom que está um número reduzido, então vocês ficam mais à vontade ali para contribuir. Letícia, Henrique, o Anderson, aí, se quiserem fazer alguma contribuição também, fiquem à vontade, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens que eu vou mostrando ali no decorrer da conversa, mas antes de iniciar ali na parte teórica, e depois a gente vai ver ali um pouco de código, eu quero me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Carla, sou programadora com mais de 10 anos de experiência, experiências variadas ali em diversos projetos, diversas áreas da tecnologia, mas a maior parte dessa experiência foi no desenvolvimento front-end. É o que eu me sinto mais confortável de atuar, é o que eu mais gosto de fazer, então, eu direcionei a minha carreira mais para esse lado. Já atuei em diversos setores também, setores da telecomunicações, então já desenvolvi softwares ali para essa área, até para setores como fintechs, por exemplo. Então, atuei ali numa empresa, uma fintech, e pude atuar em diversas áreas da tecnologia lá também, tá? Entre esses projetos que eu atuei ao longo da minha carreira, em específico nessa fintech, um deles me marcou bastante, que foi a construção de uma biblioteca de componentes focada em melhorar a eficiência e a usabilidade de sistemas. Então, a gente tinha que pensar essa biblioteca de componentes para os sistemas que tinha ali naquela empresa. Então, eram 2 sistemas, e a gente precisava que esses componentes atendessem a eles 2. E por que eu trouxe esse tema para cá? Porque uma coisa que todo dev paralisa, assim, é quando ele inicia um projeto, né? Ele começa ali um projeto que já está em andamento e se depara com aquela quantidade enorme de código mal componentizado. Então, você tem ali arquivos, e aqui eu estou jogando baixo, um número bem baixo, arquivos de 400, 500 linhas. E isso, às vezes, até mais, né? Arquivos que passam ali das 1000 linhas. Então, nesse projeto que eu falei ali dessa biblioteca, eu consegui enxergar que, mais do que a técnica de saber construir ali um código, a gente precisa ser estratégico nessa construção do código, né? O código, ele nem sempre começa quando você começa a digitar ali as sintaxes no Visual Studio Code, né? Ele começa muito antes ali na parte do planejamento. Hoje eu até estava conversando ali com a Lei, que ela falou, né, como o humano pensaria, é como você vai interagir ali com a máquina, como você vai codificar. E nesse processo ali, a gente ignorar, negligenciar, fazer de forma aleatória essa construção ali dos componentes, traz consequências. E essas consequências podem ser ali a curtíssimo prazo, ou a longo prazo ali, outros desenvolvedores vão se deparar com aquele problema que você deixou. Então, código difícil de manter, pouco reutilizável. Então, para a gente reutilizar ali o código, a gente precisa copiar e colar de outro lugar, né? Porque ele não está componentizado. Isso também traz deixa o código ali cheio de bugs, um acoplamento, naquela dependência ali muito forte, e isso compromete ali tanto a nossa entrega, quanto a entrega de outros desenvolvedores. Então, por isso, nessa live, a gente vai entender ali como pensar componentização antes do código, e pensar a componentização como uma estratégia de organização, de clareza, principalmente, e de escalabilidade. Então, como aquele nosso sistema, né, aqueles componentes, eles vão crescer ao longo ali do desenvolvimento do nosso projeto, tá? Eu vou passar aqui por alguns conceitos, vou mostrar ali também a diferença entre componentes que só cuidam da apresentação e componentes que têm uma lógica envolvida. Vou passar por alguns termos aqui, qualquer dúvida vocês podem ir parando e perguntando, tá? Então, a maioria dos desenvolvedores, isso inclusive está lá na documentação do React, os desenvolvedores, eles aprendem que tudo é componente.
E, de fato, isso é verdade. Ali no React, tudo é considerado um componente. E um componente, aqui, para quem nunca teve um contato ali com o React, é o primeiro contato, um componente, ele é uma função que retorna uma interface, né? Que retorna ali um TSX, se você estiver trabalhando com TypeScript, ou um JSX, se você estiver trabalhando ali com JavaScript. Ou você pode também ter componentes que são classes. E aqui eu falo de classes se você pegar algum sistema legado, né? Porque os mais modernos ali já usam componentes criados com função, tá? Então, é uma função que retorna TSX, tá? De forma bem simples e didática para vocês conseguirem entender. Então, quando você entende que componentizar não é sair cortando a tela, aqui precisa ser um componente, e aí você vai fatiando a tela. Não, você precisa pensar ali como vai ser a estrutura desses pedaços, e aí, entre aspas, né, a estrutura desses pedaços, e como você vai distribuir as responsabilidades. Então, aqui, eu trouxe até uma imagem ali do Solid, e o Solid, ele tem alguns princípios. Os princípios ali da engenharia de software, né? E o princípio que eu trouxe aqui para a gente falar sobre a componentização é o S. Então, é o primeiro princípio aqui desses pilares. O S é o princípio da responsabilidade única. E isso tem tudo a ver com como a gente trabalha com componentes ali no React. Então, é o S aqui porque é Single Responsibility Principle. É o princípio da responsabilidade única. E trazendo para o contexto do React esse pilar, esse princípio, cada componente deve ter um papel claro e específico. Então, assim como você faz ali as funções normais, né, que não são componentes, cada função deve ter um papel específico. Então, uma função que vai somar, uma função que vai multiplicar, por exemplo. Então, cada uma delas tem uma responsabilidade. No componente, que também é uma função, é a mesma coisa. Então, se o seu componente está fazendo 2, 3, 4 responsabilidades, ele está errado. Cada componente precisa assumir apenas uma responsabilidade. Então, ter isso em mente antes de partir para o código é fundamental. Então, por exemplo, você tem ali uma... Deixa eu aumentar aqui. Então, você tem ali, você precisa lidar com uma listagem de usuários. Então, você pode criar um componente que vai ser esse user list container, e ele será responsável, por exemplo, para buscar os dados do usuário e repassar esses dados para um outro componente. Mas ele não sabe como esse componente, ou como esse usuário ali, ele vai ser renderizado. Se vai ser um card, se não vai ser um card, se vai ser um LI, se vai ser uma div, ele não sabe, porque isso não é responsabilidade dele. A responsabilidade dele é pegar os dados e repassar para um outro componente. E aí, a responsabilidade de mostrar seria desse user card. Então, ele que sabe como vai ser renderizado. E quando eu digo renderizado, é mostrar em tela. Então, esse user card, ele sabe como mostrar em tela as informações ali daquele usuário. E esse user card, ele está sendo usado aqui nesse outro componente. Então, a gente tem, dentro de um componente, a gente pode ter outros componentes, outros pedaços. Eu posso também ter um componente ali que vai lidar com a paginação. E ele só vai fazer isso. Ele não vai fazer a paginação, vai fazer o load e vai exibir o usuário. Não, ele só vai cuidar da paginação. Então, imagina que a gente tem ali 1000 registros de usuário. Então, ele vai mostrar ali de 20 em 20. Então, ele vai cuidar desse controle ali, né? Mostra os 20, quando eu clico em Next, ele faz uma nova busca ali para trazer mais 20. E aqui, a gente pode ter um outro componente, que é o loader, né? Que eu coloquei load, mas seria mais o loader, né? Ali um componente para ficar carregando. Então, cada um desses componentes, eles têm responsabilidades específicas, tá? Até aqui, pessoal, tudo ok? Que é um componente. Beleza. Entendido isso, essa introdução ali, mas na prática, o que isso resolve?
Um ajuste, por exemplo, quando ele não está bem componentizado, né? Nossa aplicação ela não está bem componentizada, um simples ajuste, às vezes, quebra em 3, 4 pontos diferentes. Então, quem é os devs mais experientes aqui sabe que nunca é só trocar um botão, nunca é só trocar ali a rota de alguma coisa. É sempre algo a mais, porque não está bem estruturado. Então, os bugs surgem com mais facilidade. A gente tem essa dificuldade de reutilizar os componentes. Então, como eu falei ali mais para frente, precisa copiar e colar. Então, a gente fica com 5, 6 ou mais trechos de códigos idênticos, porque a gente não usou componentes para facilitar isso. E se a gente tiver também testes ali no nosso front-end, eles ficam mais complexos também de testar, porque um depende do outro, né? Está muito acoplado. Agora, pensa ali num projeto que a gente tem um componente que pode ser usado em várias telas. Então, eu tenho um código ali escrito em um componente, eu posso chamar em várias páginas, vários outros componentes ali na minha aplicação. E aqui eu falo página, mas página no React também é um componente, tá? A gente pode ali também ter um hook customizado, então a gente cria o nosso próprio hook para separar a lógica do nosso... ele ainda vai fazer parte ali do nosso componente, mas a gente consegue separar a lógica, a regra de negócio da parte visual, por exemplo, da estrutura daquele componente. E esse hook customizado, a gente vai encapsular mesmo a nossa lógica da funcionalidade, a nossa regra de negócio. E a gente também trabalha em um projeto, por exemplo, que tenha uma estrutura de pastas clara. Então, isso facilita o desenvolvimento, tanto seu, alguns meses depois que for mexer naquele projeto que você mesmo criou do zero, quanto de desenvolvedores que está chegando no projeto ali. Então, isso é uma componentização bem feita, né? Pensar em assumir uma única responsabilidade, em separar ali a lógica, a regra de negócio, da parte visual, da estrutura do componente, e isso é o mínimo que o desenvolvedor deveria fazer, né? É o mínimo. Então, é pensar em escala, pensar clareza, pensar em ganhar tempo. E aqui vou fazer uma pausa aqui para fazer uma observação sobre as inteligências artificiais, né? Que eu vejo aí, né? Eu também uso bastante, os devs usam bastante, de pegar, copiar, colar lá no projeto, como se a gente estivesse fazendo isso como antigamente, né? Usando ali o Stack Overflow, que aí a gente ia montando aqueles monstrinhos. Então, mesmo que você use a inteligência artificial, cheque o que ela está fazendo ali, está de acordo com o projeto que você está desenvolvendo, com a arquitetura que você está implementando, com a estrutura que você está criando ali, tá? Tranquilo? Sim. Beleza. Tudo certo, Carla. Aí, abrindo um parênteses, né? Que geralmente a gente cria um código, principalmente quando a gente está no início, né? A gente cria um código hoje e amanhã nem a gente sabe o que a gente Nem a fez. gente sabe, Já é o suficiente para tu entender que outro tampouco saberia, né? Então, Exatamente. o mais claro possível e, obviamente, também o mais componentizado, isso facilita não só para outro desenvolvedor, quanto para ti mesmo, né? Precisar Isso. ajustar, se precisar ajustar um determinado código implementado e tu levar mais de 10 minutos para entender aonde tu tem que adicionar o ajuste ou fazer a modificação, ali já é um sinal de alerta, né? Ó, eu posso melhorar esse código aqui para que ele Sim, não se torne assim tão difícil, né? De, verdade. de dar manutenção, né? Isso. Bom, Madeline. Os componentes ali no React, a gente classifica de dois tipos ali. Os componentes do tipo presentational, e aí vocês podem ouvir também falar do dumping ou stateless. São tudo componentes visuais. Então, esses componentes, vocês não vão ver regras de negócio, lógica nesses componentes. Eles são componentes apenas visuais. Então, vai ter ali um estilo, vai ter a estrutura, né, do TSX, mas, por exemplo, eu não vou ter aqui dentro desse componente um estado complexo.
Então, são componentes que recebem props e exibem aqueles dados. Então, eles são responsáveis apenas por exibir dados, né? Vamos resumir dessa forma. Então, não tem lógica, não tem regra de negócio, não tem nada muito complexo, né? Eles são puros, mais fáceis de testar também ali, né? Quando a gente faz testes no React, e mais fáceis de reaproveitar também, porque eles não têm lógica, tá? Então, eu trouxe aqui, só para vocês terem uma noção, de um componente presentation, o Dove ou stateless. Então, aqui, eu tenho no meu return, né, que é o que ele vai retornar ali, que é o TSX. Então, eu tenho um button, tenho um clique ali, tenho um style, tenho um label. Aqui, em nenhum momento, eu tenho um hook, por exemplo, um use effect, um use state, um use callback. Não tem, porque nele a gente deixa o mais simples possível ali, sem lógica, sem hooks, tá? Então, aqui tem a interface ali, ele recebeu as props, e quando a gente for usar, aqui a gente vai passar ali o que ele precisa de props, tá? E aí ele pega para exibir. Se fosse, por exemplo, dados que a gente passasse ali, né, dados de usuário, ele só iria exibir esses dados, tá? E a gente tem também os componentes do tipo container, ou smart, ou stateful. Esse container, ele são considerados ali os componentes mais inteligentes. Então, nesses componentes, a gente tem lógica, a gente tem estado, pode ter estados mais complexos, a gente tem as regras de negócio, a gente pode ter ali os hooks, né, use effect, entre outros. Então, aqui eu coloquei, né, alguns estados ali, tem um use effect, que faz ali uma chamada para API. Depois eu vou até mostrar um projeto ali para vocês, que vocês podem colocar em um arquivo separado, essas chamadas aqui de API, né? Poderia estar num service, por exemplo, e aqui no use effect você só fazer ali a chamada, para ficar ainda mais organizado, né? O nosso componente. Mas aqui ele tem aqui o use effect, tem os estados, e poderia também ter uma regra de negócio ali, né? Poderia ter outras funções aqui dentro, fazendo mais coisas. Então, resumindo, o presentational é aquele componente só visual. E o container é aquele componente mais inteligente, né? Então, colocando entre aspas, aqui é o componente que pensa. Então, ele tem lógica, tá? Beleza? Tá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de padrões ali para a gente fazer as nossas componentizações, tá? Então, tem um padrão aqui, que é o padrão Atomic Design. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse padrão. Deixa eu até abrir aqui esse link, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse padrão aqui, do Atomic Design, ele separa ali em átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Aqui não precisa se prender tanto a esses nomes, né? Átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Mas pense que os átomos ali, eles são aqueles componentes mínimos, né? Aqueles mais simples. Por exemplo, um input, um button. Então, aqui, se a gente vem aqui nessa biblioteca de componentes, ChatCNUI, que é muito interessante, depois vocês podem dar uma olhada, ele tem esses tipos. Então, por exemplo, ele tem aqui o label, então, que é um componente ali bem simples. Vou abrir aqui para vocês verem. O button, o avatar, esse badge, input. Então, são componentes simples que não precisam ali de outros componentes para compor ele. Então, aqui, vou mostrar, por exemplo, o label. Então, se a gente for ali no código do label, ele é um código bem simples. Aqui também, no código do button ali. Aqui, na verdade, ele já está usando, né? Não dá para a gente ver... Só instalando para a gente ver por dentro. Mas pense que são esses componentes ali mais simples, únicos, né? O menor elemento. Pense assim, o menor elemento independente. Então, voltando para cá, a gente tem as moléculas. Então, aqui nas moléculas, a gente já
cria grupos de átomos que funcionam juntos. Então, aqui ele criou o input mais o label. Label e input são átomos, né? São o menor elemento. E aqui ele juntou os dois para fazer uma molécula. Outro exemplo também seria uma barra de pesquisa, né? Aquela search bar. Ali a gente tem um input, a gente tem um icon, ou poderia ser um button. Então, esses dois, né? Input mais button formaria um search bar. Formaria a molécula. Aqui no organismo, a gente tem a seção funcional do layout. Então, ele juntou para formar, por exemplo, um formulário. Então, tem aqui um formulário. Outro exemplo poderia ser um navbar, né, que é aquele menu que fica aqui em cima. Então, no navbar, geralmente tem um logo e tem ali os itens do menu. Então, juntou vários átomos para formar ali, né, ou juntou ali as moléculas para formar aqui um organismo, tá? E aí, os templates e pages são estruturas maiores ali que organizam esses organismos, né? Então, o template seria o modelo, e esse modelo você pode usar em 10 páginas, 20 páginas, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma noção quando forem pensar componentes. Sempre preciso começar por átomos? Às vezes não é necessário ter esse nível de detalhamento. Vocês podem começar já aqui por componentes mais compostos, né? Então, ter ali o label e isso aqui já fazer parte ali, né, de um componente só. Mas aqui é para vocês terem uma ideia de como começar ali a pensar nessa componentização, tá? Aqui também tem uma explicação ali que eu falei. E aqui tem uma outra imagem também trazendo ali, né? Os átomos, então, aqui poderia ser um avatar, né? Aqui já poderia ser um outro átomo ali, aí vai juntar, formar uma molécula, que é um grupo maior ali de átomos, organismos, template, que é o modelo, e você pode usar esse template em diversas páginas, tá? Uma outra abordagem, e que o ChatGPT usa também, é esse Compound Components. Você vai compondo ali esses componentes. Por exemplo, a gente tem aqui o tabs list, tabs trigger. Esse tabs trigger, por exemplo, ele não funciona se ele não estiver dentro de um componente tabs. Então, deixa eu voltar aqui no ChatGPT. Tabs. Então, aqui, para eu ter, por exemplo, um tabs trigger, eu preciso ter esse tabs. Então, ele sempre tem um componente pai, e aí você vai compondo ali outros componentes dentro, tá? Aí tem aqui o tabs content, aí esse card aqui já é um outro componente que nem faz parte aqui do tabs, mas aí colocaram aqui, né, para mostrar possibilidades. Então, tudo que tem esse prefixo tabs aqui, sem ser esse de cima, né, o pai, eles só vão funcionar se estiver dentro desse tabs aqui. Então, esse também é um outro padrão, e esse padrão é muito utilizado em bibliotecas de componentes. Então, na biblioteca de componentes que eu trabalhei ali na Fintech, que eu comentei com vocês, a gente usava bastante esse componente, né, de componentes filhos que não funcionavam ali se não tivesse acoplado com o componente pai. Então, eu trouxe essa opção porque vocês podem ver aí em alguns projetos se vocês forem trabalharem no futuro, tá? Outra abordagem que a gente pode fazer também, que eu já comentei ali por cima, são os hooks personalizados. E aí, ao invés de a gente colocar toda a lógica em um único componente ali, e misturar, né, a lógica com a estrutura daquele componente, a gente pode extrair para um hook aquela lógica. Inclusive, você pode compartilhar aquela lógica com outros componentes, tá? E o hook personalizado, acho que vocês entendem sobre os hooks que tem no React, né? O use state, o use effect, e a gente pode construir os nossos próprios hooks. Então, esse é um desses hooks que eu estou falando, né? Você construir o seu próprio hook, o seu hook customizado e colocar toda a lógica. Então, naquele componente que eu mostrei mais para cima ali
que era um componente inteligente, né, o que pensava, o container, eu extraí aqui para um hook. Então, tem toda a lógica dele, inclusive, essa interface aqui poderia estar em um outro arquivo separado, só de tipagens, e aqui a gente colocaria toda a lógica, toda a regra de negócio. Então, nesse caso, eu tenho meus estados e tenho ali um use effect. E aí, como é um hook que a gente está criando, então, geralmente, a gente vai usar use e o nome do componente. Então, por exemplo, eu estou criando ali de usuários. Então, meu componente é user. O meu hook vai ser user, tá? Sempre colocar o prefixo use na frente. E você pode retornar aqui tudo que você vai expor para o componente utilizar. Então, aqui eu estou expondo products, estou expondo loading, estou expondo erro. Aqui eu poderia ter outras variáveis, outros estados, para usar aqui dentro, né, para fazer alguma coisa, e não precisar retornar. Mas tudo que você quer que o componente tenha acesso, você precisa retornar aqui para expor. Né? Você coloca para fora desse hook para o componente utilizar. E aí, aqui no componente que vai utilizar, a gente vai pegar as informações que a gente retornou lá do hook, do use products, que foi assim que eu chamei o meu, tá? Use products. E aí, eu pego dele as informações que eu vou usar nesse meu componente. Então, eu estou pegando ali products, que eu estou usando aqui, né? Passando como products como outro componente, lidar com essa listagem, tem o load, tem o erro, tá? E fica aqui alguns questionamentos, né? Quando criar um novo componente? Quando criar? Quando o seu código ali está sendo repetido. Então, você está sempre fazendo ali a mesma estrutura, né, da interface. O mesmo TSX, o mesmo TSX, você está copiando e colando. Então, isso é um forte indício de que precisa ser um componente. Então, você tem ali 2 ou mais lugares usando aquele mesmo trecho de código idêntico e vira um componente. Aquele seu código ali, ele tem uma responsabilidade única? Ele só faz uma coisa? Por exemplo, ele só exibe usuário. Busca de usuário já vai ser um outro componente, porque é uma outra responsabilidade. Então, se seu componente está fazendo mais de uma responsabilidade, também é um forte indício de componentizar. Aquele seu trecho de código, ele pode ser reutilizado, né, em outra tela, outra seção, ou em outro projeto, e aí em outro projeto vocês podem criar uma biblioteca de componentes, né, para usar em diversos projetos ali que tem um layout parecido. Mas aqui pode ser reutilizado. Isso aqui vocês precisam tomar cuidado, porque componentizar demais também é um problema. Então, às vezes, o projeto é um projeto pequeno, ainda nem tem pretensão de ter muitas telas, mas o dev já gosta de começar complexo, né? Então, ele já começa criando vários componentes, às vezes só vai usar em um lugar o projeto inteiro e ele já criou ali o componente. Então, essa parte aqui, muito cuidado, tá? A menos que você já entenda bastante ali do que vai ter futuramente, né, naquele projeto, ou já tem experiências anteriores, isso aqui sempre precisa repetir várias vezes. Aí você vai criando. Porque um outro ponto é que existe o refactor, né, a melhoria ali do código para ser usado. Então, você pode criar sem componentizar ou componentizando menos, e mais para frente você melhorar aquele código, tá? Outro ponto aqui evite componentizar por estética. Às vezes vai componentizando ali só por estética, mas não tem nenhum objetivo final, né? Então, tem que tomar cuidado com isso daqui também. Então, nem todo trecho de código de HTML precisa ser um componente. Algumas bibliotecas, elas têm componentes ali, por exemplo, de texto, né? O typography, né? De texto não, para títulos, typography. Será que na minha aplicação eu preciso ter um typography? Ou ele pode ser só um H1? Né? Não tem muitas variações ali, então ele pode ser um H1 e eu não preciso de um componente. Né? Se eu fizesse isso, seria só por estética.
Às vezes, um div mais span com texto estático não precisa virar um text block, né? Eu não preciso também de outro componente para isso. E aí, como eu falei, né, componentizar demais é tão prejudicial quanto não componentizar. Então, vocês precisam ser estratégicos tanto para quando vai componentizar e quando não vai. Aqui também eu coloquei alguns sinais de que o componente está fazendo coisas demais, né? Então, mistura ali de lógica com animações, com renderização, né, com o nosso TSX, com a formatação, com validação. Então, esse componente está inflado, né? Está fazendo coisas demais. Então, um sinal de que precisa quebrar, componentizar. Precisa de muitos comentários para entender o que faz. E aqui os comentários que o próprio dev faz, né? E não o ChatGPT. Precisa ter atenção a isso. Né? Se precisa de muitos comentários para explicar o que está fazendo ali, está errado. Projetos, códigos que você tem medo de mexer nele. Isso acontece também. Né? O dev pega um projeto ali, ele tem medo de mexer uma vírgula ali e quebrar tudo. E aqui eu trouxe esse número, né, 150 a 200 ali, uma média, mas só para trazer algum número, tá? Mas isso vai muito ali do que o desenvolvedor está sentindo. Se ele está cumprindo ali os requisitos de cima, ele tem uma responsabilidade única, pode passar, né, um pouco ali dessas linhas, mas tomar cuidado, tá? Se passarem de 150 a 200 linhas e continuar crescendo esse componente, então, você pode tentar reduzir ali em componentes menores. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Até aqui? Alguma contribuição, observação? Vale um trauma. Vale. Esse trauma de mexer no código aí. Às vezes tu só tira uma classezinha e quebra toda a aplicação. Sim, já passei. Por isso que eu trouxe esse trauma ali para... Também. É um forte indício. E fazer coisa demais é bem a nossa cara, né? Sim. A gente não sabe se é um meio termo, assim como deve, ou a gente aplica no beat, ou a gente não aplica. A gente tem uma grande dificuldade em analisar antes de sair codando, né? Se eu estou criando só um site, que é só uma página, e não vai ser nada mais do que uma página, por que eu vou criar componente para tudo quanto é canto? Mas pode ser que tenha mais uma página amanhã. Bom, quando tiver mais uma página, amanhã você lida com essa situação, né? Você pensa em componentizar um pouquinho mais, né? Então, deixa vir o problema para resolver o problema. Não cria o problema antes. Porque às vezes cria, né? Cria o problema. Às vezes, a mesma coisa ali, com muitos padrões de projeto, a gente vê bastante no back-end, né? Muitos padrões e tal. E aí entra um dev que é mais recente ali no desenvolvimento e fica perdido, porque está muito difícil. Exato, e aí tu acaba levando um tempo absurdo para fazer algo simples, porque exatamente tu acabou complicando demais. Isso. Então, o problema nem existe ainda e você já está pensando nele. Não, calma lá. Então, eu acho que a análise antes da codificação é fundamental nessa parte de pensar um componente, de estruturar o projeto de forma a ele ser escalável, né? Ele poder crescer, mas também sem muita complexidade, inicialmente, né? Sim, faz ali, né, o esperado, né, para aquela task e vai melhorando. Quando você estava falando ali, eu lembrei de uma coisa, só que agora fugiu completamente, era um gancho do que você estava falando, mas se eu lembrar, eu comento ali. Falar um pouquinho ali da organização de arquivos e pastas, né, que é uma coisa que eu observo, que também os devs, eles têm uma dificuldade ali de como que vai organizar aquelas pastas, né? E também é um outro problema, de começar a criar muitas pastas, às vezes as pastas nem têm arquivo ainda. Não sabe nem o que vai botar, mas já tem 20 pastas criadas, porque, um dia pode ter, começa simples e melhora. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um exemplo é a gente separar ali por tipo de componente. E, geralmente, é o que eu adoto, né? Esse tipo aqui. Então,
você tem uma pasta ali dentro de SRC, chamada Components, e nessa pasta você vai criar as outras pastas para cada componente. E pense que componente, pessoal, não é só a estrutura ali do TSX. Componente vai ser tudo que precisa para ele funcionar. Então, se for um formulário, vai ter as minhas validações, então eu posso ter um arquivo de validação, vai ter aquele meu book, onde eu extraí a minha lógica, vai ter o estilo e vai ter a estrutura e pode ter outras coisas. Então, aqui você vai ter componentes, button, que é um componente, então, dar nomes também que façam sentido para aquele componente. Então, aqui é button. Eu não vou botar outra coisa. Vai ser um botão de WhatsApp. Eu não vou escrever que o WhatsApp é um botão. Então, vai ser button. E dentro dessa pasta button, eu vou ter todos os arquivos que ele precisa para funcionar. Aí eu posso ter uma outra pasta aqui para um outro componente. Por exemplo, input. Aí eu vou ter a estrutura dele, né, o TSX dele, vou ter os estilos, vou ter tudo que ele precisa, né, as validações, hooks e assim por diante. Tem um outro modelo que é por contexto. Então, vocês podem ver também projetos que adotam dessa forma. Então, aqui tem as features, que são as funcionalidades. E aí você vai separar por contexto. O contexto de users. Então, aqui você vai ter ali componentes apenas para esse contexto de users. Então, você vai ter ali componentes que vão buscar usuários, listar usuários, mostrar os usuários. Então, tudo vai ficar aqui dentro dessa pasta components do contexto de users. Aí, imagina que eu tenho ali outro contexto, que é o contexto de produtos. Então, eu posso ter uma outra pasta aqui, products, dentro dela, components, e aí, para cada componente, eu crio a pasta, tá? E lembrando que aí entra a mesma coisa, né? De validações, hooks customizados, tudo vai ficar dentro daquela pasta, daquele componente. E a gente também pode adotar aqui uma abordagem, um híbrido, tá? Que ele vai misturar os dois. Por quê? Eu posso ter... em um projeto mesmo que eu estava trabalhando anteriormente, a gente tinha 2 módulos dele, né? E aí, para simplificar muito, como se fossem 2 sistemas em um código só. O sistema A, ele tinha componentes próprios só para ele. O sistema B também. Mas tinha alguns componentes que eram compartilhados entre esses 2 sistemas. Então, isso é um bom exemplo para a gente usar a abordagem do híbrido. Porque eu posso ter a pasta componentes no nível mais macro para todos os componentes que são compartilhados entre os 2 sistemas. E para cada módulo ali, o módulo A e o módulo B, eu trabalhar com essa questão ali de features, o contexto, e aí a pastinha de cada contexto ter a sua pastinha de componentes, tá? Não sei se ficou claro essa parte ali do híbrido. Ficou? Para mim ficou, Carol. Acho que também vale trazer o ponto de que muitas vezes a gente se vê em situações em que a gente está criando o projeto do zero e outras que a gente cai num projeto. Então, qual que é a melhor abordagem? Se eu cair num projeto, a abordagem é a do projeto. Exatamente. Não vai ser porque, mas eu vi lá na aula da Carla que a Carla... Não, segue o projeto. Tá bem? Segue o projeto, bem lembrado. Falou, tá leve, né? É isso. E aí, se eu tô no meu projeto aqui, pessoal, ou eu startei ele para a empresa, aí... E você adota o seu padrão. Exatamente. Os demais vão evoluir aquilo, né? A ideia é conseguir evoluir, né? Então... E também, esse último exemplo aqui da Carla foi muito interessante de que também não está gravado em pedra, né? Não é um ou outro. A gente pode adotar uma abordagem que faça sentido para aquele projeto, né? Sim. Então, fez sentido lá no projeto que a Carla estava adotar ambas as abordagens. Porque era o contexto do sistema, né? Existia essa necessidade.
Então, de novo, voltamos àquela ideia de que, bom, não é nem 8 nem 80, a gente precisa analisar, olhar para aquele projeto, para aquele negócio e entender o que faz sentido para ele. Ou segue, Sim. ou enfim, né? Tem, nada é só 8 ou só 80, né? Muito bom. Sim. E tem um ponto importante, eu lembrei, Lê, agora que você começou a falar de eu lembrei o que era. É que, ai, gente, nossa, não é para falar isso hoje. Ah, porque tudo Então é é muito mentira. bonito na live, né? Na apresentação. Nossa, eu já quero começar, já quero entrar num projeto assim, não sei o quê. Mas a gente sabe que na prática, às vezes, não dá tempo. Às vezes você tem 3 horas para desenvolver uma funcionalidade, e assim, você vai fazer o seu melhor, né? Tentar ali das boas práticas, mas eu entendo que é problemático essa questão do tempo quando a gente está trabalhando com esses padrões. Então, ali no Muito tempo bom. que no tempo que vocês puderem, no máximo que vocês puderem fazer, sempre adotem essas práticas. O que acontece com bastante frequência quando a gente está em projetos reais, vamos dizer assim, ou criando algo que a gente vai estar comercializando, ou prestando serviço para alguém, ou até mesmo estando numa empresa, é que quando essas situações aí acontecem, de que eu não vou conseguir seguir todas as boas práticas, porque eu tô com esse prazo apertado, eu tenho que fazer muito rápido. Aí o que a gente faz? A gente resolve o BO. Esse é o primeiro. É, E aí tu já cria outra tarefa para resolver o BO que tu criou resolvendo o primeiro BO, que é o que a gente chama de caramba, me fugiu a palavra, agora tô igual a Carla. É, é, dívida técnica. Quando a gente cria uma isso. dívida técnica para poder solucionar um problema, por exemplo, pá, quebrou, tá em produção, quebrou, eu tenho que ir lá resolver, não é a melhor abordagem codificada ali, mas eu sei que eu tenho que resolver isso nesse exato momento. A gente cria uma dívida técnica, de alguma forma, dentro daquele sistema, dentro daquele projeto. Então, tu já define que aquilo é uma tarefa para ti. Assim que tu conseguir apagar o incêndio, volta nele. Né? Vai lá e resolve a tua dívida técnica. Então, não é algo, né, que a gente tem que pensar. Muitas vezes acontece, né? Raro, mas acontece com frequência e a gente criar tanta dívida técnica e negligenciar isso tanto que acaba voltando aquele código que a gente tem medo de mexer. Sim, Então verdade. é uma responsabilidade assim que a gente cria, né, a gente sabe que acontece, né, de ter esses prazos apertados, mas não deixem para lá as dívidas técnicas. Voltem nelas, olhem para elas, elas vão continuar Sim. lá, tá? Uma dica também que eu usava ali no início, porque eu tinha muita dificuldade de imaginar já cada um na sua pasta, cada um no seu arquivo separado. Então, eu começava, criava tudo em um arquivo só, fazia funcionar, como a Lei disse, e depois eu melhorava. E aí eu ia separando, quebrando em outros componentes menores, porque para mim era mais fácil enxergar quando estava em uma página só. Então, isso é uma dica para quem está começando também. Antes da gente avançar ali mais um pouco em algumas outras teorias, eu queria vou mostrar, na verdade, para vocês aqui um projeto que segue essa abordagem que eu falei do. É uma dica boa, Daniele, essa, para quem está começando. Faz tudo em um arquivo só e depois faz o refactor, melhora ele. Esse projeto aqui, eu adotei essa abordagem porque ele não tem mais de um módulo, e aí eu coloquei tudo na pasta components. Então, não é por contexto aqui, né? De feature, de users, não, nada disso. Mas aí eu trouxe esse projeto aqui para mostrar para vocês, porque tem outras pastas que vocês também podem usar no projeto, né, de vocês. Então, aqui tem uma pasta hooks, e aqui você pode colocar tanto na pasta do componente ali, cada hook, ou você pode também ter uma pasta mais geral para todos os hooks customizados que você vai criando. Então, pode ter aqui essa pasta, inclusive, dependendo ali, você pode reaproveitar, né, se for o caso, o mesmo hook ali para outros componentes. Aí tem uma pasta ali para as imagens, tem uma pasta aqui lib, mas depois vou melhorar esse nome,
Mas ali, aqui é mais para helpers, né? As coisas mais utilitárias ali. Então, uma função que faz uma máscara ali, né? Que formata o meu input. Uma função que vai converter ali para moeda, né? Para dinheiro, para exibir o meu campo. Então, tudo vai ficando nessa pastinha. Aí eu tenho uma pasta aqui para mocks, que eu sempre coloco ali quando a API ainda não está pronta. Então, vou colocando ali nessa pasta mocks dados que são fixos ali no front-end. Então, deixo a pastinha aqui. Pages, que são todas as páginas da minha aplicação. E essas páginas, elas também são componentes. Mas aqui a gente chama de pages porque a gente faz ali as rotas, né? Para o usuário é como se fosse uma página. Então, por isso que a gente chama aqui de pages. Tem as rotas, tem os services que eu falei para vocês. Então, aqui, todas as chamadas ali que eu faço para APIs vai ficar aqui nesse service, vai ficar organizado. Então, ela não vai ficar dentro do componente. O componente, ele só vai usar. Aí, aqui eu também tenho uma pastinha da Store, ali para quando a gente tem o estado global, quando a gente usa o Redux, aí tem essa pastinha. Styles, ali, estilos, que não é do componente, mas são estilos que toda a minha aplicação pode utilizar, vai ficar nessa pasta. Aqui, types, e aí também depende da abordagem do desenvolvedor ali, ou do projeto que ele já encontrou, de colocar uma pasta types mais geral, e aí qualquer componente pode acessar, ou dentro do próprio componente ter as tipagens. Então é uma tipagem que só esse componente vai usar. Pode deixar na pasta do componente. Não, é uma tipagem mais geral, vários componentes vão poder utilizar. Aí você pode deixar aqui. E aí, aqui tem as validações, então eu separo, né? E esquemas aqui são validações ali que eu faço com o Zod. E aí, outras validações, aí eu já coloco em um arquivo separado, tá? Então, eu trouxe aqui, apesar de não ser só sobre componentes, mas para vocês terem uma noção ali, quando vocês forem criar um projeto de estudo ali de vocês, ou quando forem atuar em um projeto que ele vai ter muitas pastas. Beleza, pessoal? E aí, tem ali a refatoração progressiva, que a gente já comentou. Né? Então, você vai melhorando conforme... sim, vocês podem usar aqui esse modelo ali que eu mostrei. Vou até colocar aqui de novo, quem quiser tirar o print aqui das pastas. Eu perdi a pergunta que estava ali, deixa eu ver. Diz assim, se tudo é componente, o que vai nela dentro de Pages? Dentro de Pages. Dentro de Pages também é componente. Só que a gente vai montar ali vários componentes para formar uma página. Então, por exemplo, eu tenho a Home. A Home é um componente, né? Um componente macro, e dentro da Home eu posso ter o header, posso ter o footer, posso ter o sidebar, posso ter o conteúdo ali principal do meu blog, imaginando, né, os posts. Então, a minha página, lembra daquela imagem que eu mostrei ali dos átomos, moléculas? Então, a minha página, ela usa aqueles átomos, moléculas, para formar a página que o usuário ele vai visualizar. Tá? Ela estrutura e ordena os organismos. Exatamente. Então, eu posso ter os mesmos componentes e duas páginas diferentes, só que eles organizados de forma diferente, ou ordenados de formas diferentes. Isso. A página é isso, ela define qual que vai ser a ordem e a estrutura desses organismos ali, para ser mostrado para o usuário. Isso. Então, o que o usuário vê ali, por exemplo, uma página home, uma página de contatos, ou se for um sistema ali, uma página de cadastro, uma página de edição. Então, tudo que ele está vendo ali, né? A navegação, a gente usa essas páginas. Beleza? Acho que vocês já tiraram um print aqui, né? Da estrutura. Sim. E aí, recapitulando ali alguns pontos que são essenciais a essa questão da refatoração. Então, comece ali com a organização mínima,
e vá melhorando, mas assim, gente, não deixa de melhorar. Eu sei que, né, o tempo é corrido, faz ali para funcionar e depois ninguém mais vê aquele código, só quando precisa dar manutenção, né? Ao identificar ali no código repetições, complexidade, às vezes um componente está muito complexo ali, você pode quebrar em mais componentes, ou separar ali em mais hooks, tá? Essa ideia ali de hooks é muito útil para quando a gente, às vezes um componente ali, ele tem muita lógica, então fica um componente ali, umas 500 linhas só de lógica, e mais umas 500 linhas de estrutura, né, de TSX. Então, quebra isso em um hook customizado e deixa a estrutura mais separada, tá? E essa questão ali das páginas também para uma organização ali do projeto. Beleza? Então, pensem ali em componentização como um objetivo, né? Um objetivo ali do projeto, um propósito, né? Responsabilidade única, reuso, manutenção futura, e tudo ali que a gente conversou. E aí eu trouxe outro aqui, bem mais simples, mas só para vocês entenderem a diferença ali entre um componente que não é componentizado, né, uma página ali que não é componentizado, e outro que é componentizado. Então, esse não é. Eu estou usando aqui o Styled Components, Styled Components, ali, os meus componentes estilizados, isso tudo no meu arquivo principal, web.tsx. Ali, aí só aqui já tem 106 linhas só de Styled Component, olha que tá básico. Aí venho aqui, tenho as minhas lógicas aqui, tenho os meus mocks, né, ali os meus posts, que são os dados fixos, e aí eu tenho o meu TSX aqui, tá? Então, tá tudo junto em um arquivo só. E esses arquivos só com tags ali, HTML, né, e componentes estilizados, mas não tem aqueles componentes funcionais. Então, aqui, esse header, ele poderia ser um componente funcional, com o estilo dele dentro de uma pasta separada. Esse sidebar poderia ser um outro componente. Esse footer aqui, apesar de pequeno, né, mas geralmente em projetos ele é maior, poderia ser um outro componente. Então, antes de mostrar componentizado, tem aqui, rapidinho, para a gente tentar fazer esse desafio aqui, vocês pensarem aí como ficaria mais ou menos ele componentizado, né? Pensar aqui essa imagem. Então, aqui a gente tem o logo, aqui está um pouco componentizado, né? Essas limitações aqui azul. Mas tentem ir além aí no pensamento. Aqui a gente poderia ter um header, né? Para logo, para o menu. Então, teria um header, que seria um componente, a logo, esse menu, que seria um outro componente. Aqui um sidebar, que seria um componente. Aqui eu poderia ter um componente chamado post list, para só tratar com os dados e a listagem dele. E dentro eu poderia ter o componente post, que ele ficaria responsável pela exibição. Então, aqui trouxe para vocês pensarem aí, né? Então, pegou um layout, né, a imagem ali do que precisa ser desenvolvido, como eu componentizo isso? Antes de ir para o código. Então, faz esse planejamento antes. E depois, aí eu vou trazer aqui uma versão componentizada. Aí aqui, ó, o meu app já foi para 19 linhas. Olha que diferença, né? No outro, acho que tinha 200 ou quase 200. Aqui já foi para 19 linhas, porque ele está componentizado. Então, eu tenho aqui a minha pastinha, components, com todos aqueles componentes ali. Footer, header. Então, se eu abrir aqui, só tem a estrutura. Aqui no style, só tem os estilos daquele componente. Então, eu posso pegar essa minha pastinha header e importar em qualquer página ou em qualquer outro componente que o contexto dela está todo ali. Então, se fosse um formulário, por exemplo, ia ter as validações, ia ter ali as tipagens, né? Se o header precisasse de tipagem, teria aqui um arquivo de tipagens. Então, o contexto iria todo com ele. Nos outros, a mesma coisa. Então, tem um index aqui,
só cuida da estrutura. Aí aqui só do estilo. Aqui o meu post list. O index bem mais enxuto ali. Só o estilo. Aqui os types. Então, esse só usa nesse arquivo. Ou só usa nesse componente. Então, por isso que o type está ali. E aqui a gente tem o hook. Tá? Aqui eu deixei até para a gente simular como se fosse uma chamada de API ali, né? Porque geralmente seria de uma API que a gente pegaria esses dados, mas aqui está fixo. Então, aqui é o meu hook customizado, que está dentro também da pastinha do componente. Então, aqui eu faço toda a minha lógica, tenho o meu estado, tem tudo, e eu retorno, exponho, coloco para fora, para qualquer outro componente usar. Nesse caso aqui, quem vai usar é o próprio post list. Então, se eu vier aqui no index, eu pego lá do meu hook, que eu criei e acabei de mostrar, o posts, e aí faço a minha listagem. Então, está muito mais simples, a gente consegue entender, a gente consegue vir aqui em componentes, eu preciso mexer no header. Aí você entra aqui, você já sabe. É no estilo, é na estrutura. Imagina só em um arquivo. Daqui que você ache um post ali naquele... Às vezes o projeto tem 1.500 linhas em uma página. Daqui que você acha o post em 1.500 linhas, já perdeu bastante tempo. Então, fica mais organizado. Tá? O pior, imagina se é só para trocar a cor da fonte. Tu leva 10 minutos ou mais para achar onde fica o código e alguns segundos para mudar a cor da fonte. Então, sim, pô, verdade. É mais difícil achar do que fazer. Exatamente. Acontece bastante. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído aí, espero que tenha colocado esse desejo aí para os novos devs de componentizar, pensar em boas práticas ali no desenvolvimento no React. Então, não vou me estender mais, porque a gente já atingiu ali o limite, mas estou disponível para dúvidas. Trazer um ponto aí, né, sobre essa questão de componentizar. Eu sempre faço um paralelo com roupas guardadas no guarda-roupa. Tem gente que só embola e joga, né? Fecha a porta, pronto, resolvi o problema. Ok. E tem outros que organizam, né? Não é muito mais fácil encontrar uma camiseta ali quando ela tá organizadinha, né? É isso, componentizar é isso. A gente pode escrever tudo assim, enfim, às vezes é tão na correria, é tão urgente que a gente vai lá e só resolve o BO. Beleza, não tem problema, né? Como eu falei, às vezes acontece, é raro, mas acontece sempre. Mas não deixe de olhar para aquilo, né? Não deixe de ir lá arrumar, porque amanhã pode ser tu tentando buscar no teu código, naquele mesmo código, aquela confusão ali que tu fez para resolver um problema, né? E assim como pode ser meu colega, né? Tentando entender o que estava se passando na minha mente no momento que eu embolei tudo e só joguei. Só joguei ali. Então, até a Carla mostrando o código, ela, esse aqui eu vou organizar melhor depois. Ela já olhou o código e já disse, cara, gerei uma dívida para mim mesmo aqui. Gerei uma dívida para mim ao vivo. Ao vivo agora, me comprometi com esse refactor aqui. Então, fiquem à vontade, hein, meninas, para questionar, para trazer alguns pontos, algumas dificuldades que vocês vêm tendo. Esses momentos finais aqui é para isso. A gente bater um papo. Paz de espírito total, né? É bom ver um código bem organizado. Às vezes, a grande maior parte do pessoal no início olha para a aplicação assim e, mas vai dar um trabalho criar um monte de pasta. Beleza, tirei tudo ali do arquivo app, TSX, mas em contrapartida eu criei um monte de pasta, um monte de arquivo ali para gerenciar, mas ele facilita um monte, né? É igual do computador da gente, né? Se eu sei que tá numa pastinha dentro de documentos, eu vou lá direto. Quero achar aquilo, eu vou lá direto. A mesma coisa funciona pro código, né? Quero achar aquela parte do sistema, eu vou numa pasta e acho ele. Sim. Pronto. E aqui eu mostrei um exemplo pequeno, né? Ali no. Imagina aquele projeto que ela tava ali. Projeto maior.
Tinha 2 projetos dentro de um projeto. Então, show de bola. Bom, é isso. Finalizamos então, Carla? Acho que sim, acho que o pessoal não tem mais dúvidas. Baita live. Importantíssimo pensar em componentes. Essa biblioteca até que a Carla trouxe aí, eu deixei o link aqui no chat, mas eu vou disponibilizar o link ali também na comunidade para vocês. É uma biblioteca muito bacana para React, né? Segue bem a premissa ali do Material, né? Que vocês também veem ali no programa de formação. Isso é outra possibilidade, aborda, aplica todos esses conceitos que a Carla trouxe aqui, então eu acho que é bastante, bem importante a gente pensar, né, olhar para uma página e pensar nessa questão de átomos, né, moléculas, organismos, porque isso abre um leque, assim, para a visão. Se a gente olha para um botãozinho, um ícone do GitHub, a gente já começa a pensar, pá, isso aqui é um átomo. Esse conjunto, né? O ícone do GitHub mais o texto de quantos likes, pô, já é uma molécula. Sim. A gente vai abrindo a vai expandindo. E essa Começa... biblioteca que eu mostrei do ChatCNY é bom também para o pessoal para estudar, porque pode baixar ali o código, ver como foi construído, como ele criou esse componente aqui. Então, dá uma olhada lá como foi criado. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão entrar num site sem pensar nisso, né? Sem pensar no componente. Se é um átomo, se é uma molécula, né? O que é agora um organismo, o que é um template, uma página. Então, é bem bacana, é um divisor de águas. Parabéns aí, Carla, pelo tema. Esperamos nos ver aí no próximo tema de React. Excelente. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada, Lê, também, pelo convite.